Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. E o nosso assunto de hoje é o que é o pecado e o que ele gera em nós. Vamos a uma definição. O pecado é a corrupção ou a perversão de uma coisa que para nós é legítima. É a perversão de uma virtude. Ou seja, o pecado se fundamenta nos desejos legítimos e naturais dos seres humanos. Mas uma vez corrompido, o ser humano se agarra a esse desejo de modo descontrolado. Com o primeiro exemplo, eu citarei a soberba, que para muitos é a mãe ou pai de todos os outros pecados. O que é a soberba? A soberba é o desvio de uma reta apropriação de um bem maravilhoso para o ser humano, que é ser bom. Ser bom não é uma coisa ótima para nós, não é um desejo que nós temos, mas se nós nos apegarmos profundamente a isso, nós seremos levados à soberba. Quando esse desejo de ser bom se torna hiperbolizado nas nossas vidas, não basta que sejamos bons. As pessoas precisam ver que somos bons. Mas isso ainda é pouco. É necessário que nós não erremos. Mas ainda é pouco. É necessário que as pessoas saibam que nós não erramos. É necessário também que eu sempre esteja certo. Como eu sempre tenho que estar certo, naquelas coisas em que eu erro, eu tenho extrema dificuldade em aceitar e, se eu puder, eu vou esconder todos os meus erros. Tudo isso vem de uma coisa legítima que é ser bom, mas que, quando pervertido, se torna um adoecimento para a alma que pode levar a vários outros pecados. Quando um pecado se instala na nossa vida, ele necessariamente irá puxar outros pecados. Tomemos o exemplo da soberba. Quando eu permito que a soberba adentre a minha vida, necessariamente ela irá puxar o orgulho. Porque se eu estou completamente certo, se eu sou uma pessoa que preciso estar correta e me vejam como uma pessoa correta, o orgulho veio em sequência. Como eu preciso esconder as coisas que faço errada, as minhas imprecisões, os meus medos, as minhas dificuldades, automaticamente o pecado da mentira também começou a participar da minha vida. Outro pecado muito comum é o pecado da ira. O que é o pecado da ira? Nós temos um desejo natural que é de nos protegermos de tudo aquilo que nos ofende, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Nós temos esse desejo natural como ser humano. Mas quando ele se torna muito elevado, aí entra o pecado da ira. Nós expulsamos de próximo de nós todo tipo de coisa que nos gere algum desconforto. Se eu sou soberba e alguém não me aplaude, necessariamente eu vou querer expulsar essa pessoa de próximo de mim. Se eu sou soberba, orgulhoso, escondo os meus erros, necessariamente eu não gostaria de estar próximo de pessoas que expõem a minha fraqueza. Por exemplo, se eu sou um mau pai, eu não gosto de ficar próximo de bons pais, porque isso expõe a minha fraqueza, fica patente a todos. E aí eu começo a ficar irado. E junto ao pecado da ira vem o pecado da inveja. Eu quero ver esses pais destruídos, ou qualquer coisa que me cerque que não seja em louvor a mim, eu quero que seja eliminado. Esse é o pecado da inveja. Aí entra o pecado da vaidade, que é assemelhado à bolha de sabão. Você vê aquela coisa linda, mas quando você toca, ela se desfaz. Se eu quero parecer perfeitamente bom, é claro que isso é vaidade. Se tem alguma pessoa próxima a mim que não me entende como perfeito, entrará outro pecado na minha vida, que é o rancor. Outro, a maledicência. Outro, a competição desenfreada ou a jactância. E por aí vai. O que eu gostaria de deixar claro para você agora? Todos esses pecados que eu acabei de elencar aqui, a base deles está em coisas legítimas para o ser humano, mas que, de alguma maneira, se torna distorcido. Exemplo, o orgulho. Não é bom que você se sinta amado, não é bom que alguém olhe para você e tenha orgulho de você, não é bom você se orgulhar de alguma tarefa que você fez. É ótimo, mas
Pode ser que isso se corrompa e você se torne orgulhoso. O pecado da ira. Não é bom que nos protejamos daquilo que nos é danoso? É claro que é. É correto, é salutar. Mas quando isso se torna o ponto alto das nossas vidas, não vai dar certo. Quanto à inveja, não é necessário, não é bom que nós tenhamos pares à nossa volta, os quais nós possamos nos orientar, nos espelharmos para que possamos crescer? É ótimo, é necessário. Mas, se isso se torna corrompido, nós teremos em nós a inveja. Tudo bem até aqui? Então entendemos o que é o pecado e entendemos também que um pecado puxará o outro. Eu sou o pastor Acácio, faço parte do ministério A Verdade que Liberta e o nosso compromisso é com o crescimento saudável do corpo de Cristo. Então, o que o pecado faz no ser humano? O pecado faz com que o ser humano se torne cindido, se torne dividido em si mesmo. Por exemplo, a gula. É uma distorção no nosso modo de nos alimentarmos. Então, eu me alimento muito bem, meu corpo fica satisfeito, porém, eu começo a ganhar peso. Ganhando peso, a minha alma começa a ficar desmotivada, começa a murchar. Quando isso acontece, a minha alma culpa o meu corpo de ter essas propensões. E o que o meu corpo quer e clama a minha alma para que faça? Que coma mais. Como eu disse anteriormente, nós estamos cindidos, nós estamos em uma guerra interior entre nós e nós mesmos. Todos os pecados farão isso conosco. Outra coisa quanto aos pecados, nós nunca alcançaremos o que desejamos, o que almejamos, dando vazão a eles. Porque quanto mais vazão nós dermos, mais contraditórios nós seremos em nós mesmos. Por exemplo, a luxúria. O que nós seres humanos queremos? Um bom relacionamento, um bom casamento, uma boa família. E muitas vezes nós, devido a necessidades físicas ou psicológicas, necessidades com respeito à carência, nós nos entregamos à luxúria, acreditando que nós teremos como resultado desse pecado, dessa distorção, a paz de termos um bom relacionamento. Nunca alcançaremos isso. Tá claro o quanto se torna uma disfunção ontológica e você se torna o algoz de si mesmo. Nós nos tornamos os destruidores de nós mesmos ao darmos vazão aos pecados. Portanto, não dê vazão aos pecados. Se você congrega em algum lugar onde os pecados não são atacados veementemente, muito cuidado. Vamos então às nossas considerações finais. O pecado, ele irá fazer uma ruptura entre você e você mesmo. Então observe o ponto número 1. O pecado trará a destruição da harmonia entre corpo, alma e espírito. Como eu disse anteriormente, o seu corpo irá ter determinadas pulsões, a sua alma responderá, aceitará e depois a sua alma ficará contra o seu próprio corpo e assim você perderá também o domínio do espírito. O seu corpo e a sua alma, adoecidos, agora adoecerão também o seu espírito. Ou seja, uma perca total da harmonia entre corpo, alma e espírito. Volto aqui ao exemplo da luxúria. Há uma carência corporal, a alma cede, a alma se arrepende, o espírito perde a comunhão com o Pai, a alma faz uma promessa de retomar e de realmente, não, agora eu vou estar firme com o Pai, ela sente carência novamente, e aí faz com que o corpo e a alma, claro, se entregue ao pecado da luxúria, e aí a coisa vai desandando e desandando. Quando você peca, principalmente nos momentos em que você se entrega aos pecados, você já percebeu essa cisão, essa desarmonia entre alma, corpo e espírito? Ponto número 2. O pecado levará à quebra do domínio do espírito sobre a alma e o corpo. Naturalmente, as paixões, as tendências pecaminosas irão puxando umas às outras. E você se verá cada vez mais arredio à luz, incomodado
com a luz do Espírito. Você já percebeu isso na sua vida? Pessoal, fique atento a isso. Não nos entreguemos a pecados, porque por natureza nós somos seres intermitentes. Ou seja, ora nós queremos uma coisa, ora nós queremos outra. É necessário que nós estejamos debaixo da ordem, da organização de Deus. Se nós nos entregarmos aos nossos desejos, ora lá, ora cá, necessariamente, cada vez mais estaremos nos distanciando de Deus, de nós mesmos e, consequentemente, da nossa felicidade. Pessoal, muito obrigado por assistir. Siga-nos também no Instagram e deixe aqui embaixo as suas considerações. Até mais!